Sejam todos bem-vindos à palestra pública de hoje. Que o Pai do Mestre Jesus nos envolva para que sintamos mais harmonizados nesse momento da palestra, para ouvirmos nosso irmão Anderson, que falará sobre o suicídio. A prece inicial, o irmão Anderson fará e logo depois ele discorrerá sobre o suicídio. Senhor Jesus, nós te rogamos na noite de hoje as boas energias que vêm do alto, perfazendo todas as nossas células físicas e espirituais. Solicitamos também a Ti, ó Jesus, que nos abençoe para que o tema tão crítico a ser abordado na noite de hoje represente uma libertação para aqueles que estão com ideação suicida. Também pedimos a Ti, ó Jesus amado, o socorro fraterno àqueles irmãos que ventilam a ideia do suicídio, independente dos meios que faça para consegui-lo. Esses irmãos são por demais perturbados, tanto por questões íntimas, emocionais, psicológicas, quanto por questões espirituais, que não nos cabe julgar na noite de hoje. Que esses irmãos sejam acolhidos pelo Teu amor e abraçados pela Tua ternura, hoje e sempre, graças a Deus. Há pouco tempo atrás, tive a oportunidade de atender em um dos plantões em que fazia parte, uma das tantas criaturas que chegaram até o leito crítico de ambiente hospitalar pela tentativa de suicídio. São tantos casos, alguns pela tentativa do enforcamento, outros pelo disparo executado contra si mesmo e tantos outros pelas intoxicações exógenas, seja pelo veneno ou pelo medicamento. Independente das causas, sejam elas financeiras, afetivas, emocionais, psicológicas, orgânicas, sociais, de escolha ou não, todos esses que tentaram suicídio mostraram um arquétipo comum a todos, que é justamente a presença do perseguidor espiritual junto de si. E nós percebemos que o sofrimento daquele indivíduo é um sofrimento muito grande. É um sofrimento que, na verdade, transcende a matéria e passa para o conjunto da estrutura espiritual. São indivíduos que vêm perturbados de muito tempo, de modo que o suicídio não é um ato de coragem e nem um ato de covardia. O suicídio, na verdade, é um ato de desequilíbrio. Aqui nós falamos dos casos daqueles que tentaram suicídio e que conseguiram de forma mais direta, que é extremamente observável pelos parentes, pelas testemunhas, pelos amigos, que às vezes chegam em casa e se deparam com o corpo pendurado numa corda, ou então aquele corpo que se joga no chão envenenado pelas próprias mãos. Mas também tem aqueles casos das encefalopatias alcoólicas que nós observamos, daqueles indivíduos que beberam até o corpo não aguentar mais ser invadido pelo álcool. Nós temos os casos daqueles indivíduos que, após ter ingerido uma grande quantidade de álcool, ou então de ter consumido uma grande quantidade de droga, pegaram um carro e se acidentaram. E aí nós já conseguimos discernir os dois tipos de suicídio, sabendo que em praticamente todos eles há a presença de um distúrbio espiritual. Porque nós conseguimos ver, através da mediunidade, o perseguidor espiritual ali, presente, tentando a todo custo consumar o ato. Então, para o Espiritismo, existem duas formas de suicídio. O suicídio direto, que é aquele onde o indivíduo busca de forma muito intensa a própria morte, e existe o suicídio indireto, ou seja, que
mesmo involuntariamente, mesmo que não seja a intenção, o indivíduo busca, através de meios nefastos e meios nocivos para si mesmo, a morte do corpo físico, do corpo biológico. Tanto o suicídio direto quanto o suicídio indireto traz consequências do ponto de vista espiritual. Esse indivíduo vai atender aos imperativos da lei de ação e reação. Mas é óbvio que o suicídio indireto, ele tem atenuantes que são observados pelas consciências espirituais. Porque muitas vezes o indivíduo que comete o suicídio indireto não tem a noção de que aquele ato está levando ao desenlace do espírito em relação ao corpo físico. Joana de Ângeles, através da mediunidade de Divaldo Franco, vai nos asseverar que mais de 90% dos casos de suicídio, seja ele direto ou indireto, existe a presença da obsessão espiritual. E essa obsessão espiritual, ela geralmente é veiculada, ela é instrumentalizada pelo perseguidor de vidas passadas, que lança mão de todo tipo de via para chegar ao seu objetivo final, que é levar aquele sujeito à morte. Nos atendimentos que nós realizamos semanalmente no Grupo Espírita Os Sirineus do Caminho, nós conseguimos observar que as técnicas são as mais diversificadas possíveis. Imaginem só vocês que existem vítimas com artefatos implantados no cérebro, repetindo diuturnamente: suicide-se. Por isso que é comum certas pessoas ouvirem repetidas vezes o comando para suicidarem-se. Não é apenas pelos artefatos. Às vezes esses espíritos estão colados à psicosfera de suas vítimas, repetindo dia após dia: suicide-se. E tanto no caso de artefato, quanto no caso da presença espiritual propriamente dita, existe uma característica energética que aumenta o processo de sugestão. É muito fácil o indivíduo chegar para o outro e dizer: alimente-se ou não alimente-se, tome banho ou não tome banho. Você poderá pensar: mas são apenas palavras. Do ponto de vista espiritual, não. Quando aquele perseguidor espiritual diz suicide-se, além da palavra que é captada pelo córtex cerebral da vítima, que recebe aquilo como uma sugestão, como um impulso psicológico para cometer o ato, existe também um viés energético que invade o corpo da vítima, que estabelece uma determinada frequência vibratória e que o sugestiona de forma muito mais intensa, de forma muito mais pesada. Isso tanto para o suicídio direto quanto para o suicídio indireto. Agora, nós devemos imaginar que não são todas as pessoas que, sugestionadas por esses processos mentais, vão captá-los de forma completa. Absolutamente. O Espiritismo nos diz, através das obras de Kardec e das obras de André Luiz, principalmente através do livro dos médiuns, que é necessário haver compatibilidade vibratória. É por isso que nós não podemos isentar o suicida de sua atitude criminosa contra si mesmo. Apesar dele estar ali envolvido por uma rede nefasta, fluídica e espiritual, ele tem o livre-arbítrio para discernir contra a sua própria atitude, em relação à sua própria atitude. O livro dos médiuns vai nos dizer que a ideia espiritual só é captada quando o indivíduo estabelece uma frequência vibratória para isso. Logo, se essa frequência vibratória ela for sublimada, ela for elevada, quintessenciada em busca de Deus, o obsessor ou perseguidor espiritual não conseguirá mais estabelecer essa frequência, não conseguirá mais intentar essa armadilha e muito menos conduzir
aquela vítima ao suicídio. Nós temos a oportunidade aqui de asseverar que o suicídio indireto tem atenuantes, porque às vezes o sujeito não tem consciência da gravidade do ato. Quando se compara o suicídio indireto ao suicídio direto, nós vamos ver que a gravidade do crime é proporcional para cada caso, mas todos eles que cometem suicídio, invariavelmente, sofrerão por maior ou menor tempo as mesmas consequências. E quais seriam essas consequências? A primeira delas, a mais palpável do ponto de vista mediúnico, pelo menos é isso que a minha experiência mediúnica pode apontar, é a ligação, por alguns dias, do espírito que cometeu suicídio com o corpo em estado de decomposição, de putrefação e de cadaverização, até mesmo a fase de esqueletização. Ou seja, todas essas fases são atravessadas por este espírito. Quando os laços se rompem, existe um quantum de energia, tanto no perispírito quanto no corpo físico, que interrelaciona o espírito que já está afastado do corpo com o corpo propriamente dito. E no momento em que esse corpo entra em rigor mortis, o perispírito já afastado também entra em rigor mortis. No momento em que ele avança para o estado de cadaverização, aquela palidez, aquela cianose, aquelas contraturas naturais do indivíduo que morre, do corpo biológico que fenece, o espírito também espelha essas consequências. Quando ele entra no estado de putrefação, o inchaço, a necrose da pele, o perispírito imita igualmente esse processo. Quando chega na fase de esqueletização, na perda da carne, o perispírito também demonstra as mesmas consequências. E isso é comum para todos. É óbvio que o indivíduo que comete o suicídio indireto, ele avança de forma muito mais sofrível, é muito mais penosa essas fases. Porque ele quis, ele decidiu em relação à sua própria morte. Passado esse processo, nós vamos para o segundo, que é a atração para o Vale dos Suicidas. Nós já falamos que para o Espiritismo tudo é mente e vibração. Você pode pensar assim: os meus amigos são tão diferentes de mim. Quando nós nos reunimos no grupo, nós observamos que a personalidade de cada um difere em relação à personalidade do outro. Não é assim. Espiritualmente, você está naquela roda de amigos, naquele grupo de amigos, porque em algum grau você se afina mentalmente com eles. Você está inserido naquele nicho familiar, por mais diferente que as personalidades sejam, porque a espiritualidade sabe que vocês comungam da mesma faixa vibratória. Até mesmo no grupo religioso. É por isso que alguns indivíduos, eles preferem o catolicismo, outros os evangélicos, outros o espiritismo, outros a umbanda, outros o ateísmo, porque cada um compactua com o seu grupo da mesma frequência vibratória. Então, se para o espiritismo tudo é vibração, esse espírito é atraído por processos vibracionais para o Vale dos Suicidas, que é onde se encontra o maior número de suicidas na Terra. Do mesmo modo que aquela mulher que praticou o aborto, quando desencarnar, vai para a região umbralina, onde tem outras mulheres e outros profissionais de saúde que compactuaram com as práticas abortivas. O médium que utilizou mal as ferramentas mediúnicas, o intelectual que utilizou mal as ferramentas intelectivas, também é atraído para aquele grupo nas regiões umbralinas em que indivíduos não souberam utilizar bem as suas ferramentas cerebrais. Com o suicida não é diferente.
E é interessante que o tempo que ele passa no Vale dos Suicidas vai depender de alguns fatores. Por exemplo, quanto mais cedo o indivíduo comete o suicídio, e aquele projeto kármico, aquele projeto de vida dele, iria se estender até a fase da terceira idade, então é comum que esse lapso de tempo que ele deixou de viver e de experienciar na matéria, ele passe no vale, sofrendo no Vale dos Suicidas. Também a depender do crime que cometeu, da gravidade do crime que cometeu contra si mesmo, esse tempo seja alongado. De modo que tem espíritos há centenas de anos sofrendo no Vale dos Suicidas. Essa é a segunda fase do sofrimento. A terceira fase, e talvez seja a mais cruel, a mais dolorosa, e a que mais nos causa um sentimento de misericórdia em relação aos suicidas, é a repetição insistente do ato que o levou à morte do corpo biológico. Ou seja, se aquele espírito se atirou de um prédio, minuto a minuto ele vê e sente o seu corpo caindo e se despedaçando no chão. Se por acaso ingeriu veneno, minuto a minuto ele sente o tóxico corroendo o seu esôfago, o seu estômago, os seus intestinos, entrando pela corrente sanguínea e causando aquela sensação de sufocamento que o envenenamento causa. Se por acaso aquele espírito atirou contra o próprio crânio, minuto a minuto ele sente a bala, o projétil saindo do revólver e atravessando o seu crânio e transfixando o seu cérebro, lhe causando dor. Diante disso, vale a pena se suicidar? Essas informações elas podem ser verificadas no livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, uma médium, considerada até numa brincadeira espírita, numa piada espírita, uma Chico Xavier de saia. Tamanha era a sua expressividade mediúnica, tamanha era a sua sensibilidade mediúnica. Mas ela veio com aquela mediunidade porque cometeu o suicídio em vidas outras na Europa. E recebia espíritos suicidas. E um deles, Camilo Castelo Branco, passou um livro chamado Memórias de um Suicida, onde ele vai relatar todo esse processo pós-morte enfrentado pelo indivíduo que mata o seu próprio corpo biológico. Também vai nos dizer que no Vale dos Suicidas é comum a presença de espíritos missionários. Lá não é apenas dor e sofrimento. Se André Luiz vai nos dizer lá em Nosso Lar que Deus é tão bom e tão presente que colocou água nas regiões umbralinas para ele descedentar a sede e colocou as ervas que ele poderia comer para aliviar a fome, no Vale dos Suicidas não é diferente. Lá existe um grupo de espíritos missionários que são organizados pelo Hospital Maria de Nazaré. E quem comanda esse hospital é Nossa Senhora. É a própria Mãe de Jesus, que através do seu amor e da sua caridade socorre em um determinado tempo aqueles espíritos que já estão preparados para serem recolhidos. Veja só, do mesmo modo que você só pode colher a fruta do pé quando ela está madura, aquele espírito ele só pode ser recolhido do vale quando ele está preparado para isso. Camilo Castelo Branco vai asseverar que, por mais que peça, por mais que implore por socorro, não é no tempo do suicida que ele sai do Vale dos Suicidas. É no tempo estabelecido pelo conselho kármico. É por uma questão de merecimento. Aquelas palavras de socorro, aqueles pedidos, eles têm que vir com borbulhas de fé, de autoconscientização, de racionalidade. E isso requer tempo. As primeiras palavras, os primeiros pedidos, os primeiros anos
no Vale dos Suicidas geram apenas orações que são mecânicas e de dor. Como se Deus tivesse a obrigação de retirá-lo de um sofrimento que ele mesmo causou a si próprio. Mas esse recolhimento, ele está condicionado a uma autoconscientização. E se esse espírito não se autoconscientizou com o amor enquanto estava na matéria, é através da dor atroz, das consequências do seu próprio ato, que ele vai com o tempo se conscientizar. E em se conscientizando, será recolhido para o Hospital Maria de Nazaré. Camilo Castelo Branco vai nos dizer também que o processo de readequação para reencarnar não é comum para os suicidas. Todos nós atendemos a uma programação. Você que me escuta está na família que você escolheu juntamente com o Conselho Kármico. Está num trabalho que possivelmente foi acordado entre você, o seu protetor espiritual e os espíritos engenheiros siderais que prepararam a sua encarnação. O seu biotipo físico, a cor do seu olho, a tonalidade de sua pele, a textura de seu cabelo foi verificada e estudada na colônia espiritual responsável pela sua encarnação. Com o suicida é diferente. E nós pensamos que o Conselho Kármico vai atuar de modo a fazer com que aquele indivíduo pague até as últimas consequências a sua atitude impensada. E não é assim. Muitas das vezes o Conselho Kármico, os engenheiros siderais, os médicos das colônias espirituais sequer participam do projeto do novo corpo. Porque o novo corpo ele será produzido, estruturado pelas ferramentas conscienciais do suicida. Ele não tem opção. É a mente dele que vai produzir. E então, Ivone do Amaral Pereira vai deixar registrado na sua obra fenomenal Memórias de um Suicida, que ela acompanhou em desdobramento toda a saga de Camilo Castelo Branco, que na fila da encarnação muitos suicidas não conseguem formar os órgãos lesados pelo suicídio. Aquele que atirou contra o cérebro consegue modular bem no seu perispírito as mãos, os pés, as pernas, os órgãos torácicos e abdominais, a boca, o paladar, o olfato. Mas quando chega, por exemplo, no cérebro, essa formação torna-se imperfeita. E ao se tornar imperfeita, como o perispírito, assim como diz no Livro dos Espíritos, é o modelo biológico da matéria. Quando esse perispírito vai modular o corpo em formação, o organismo fetal também não consegue reproduzir a perfeição para esse organismo. Pelo contrário, consegue espelhar tão somente a imperfeição. E aquele cérebro mal formado no perispírito, anencéfalo, com hidrocefalia por vezes, com microcefalia, com craniofaringioma, com estenose das fontanelas, com malformação craniana, também é verificado pelos ultrassons na criança que está se desenvolvendo na barriga da mãe. Chico Xavier vai falar também isso no Pinga Fogo. Claro que com toda a assistência de Emmanuel e de André Luiz. Vai nos dizer que quando o indivíduo, ao invés de disparar contra o cérebro, dispara contra o próprio coração, forma bem o cérebro, forma bem a coluna, mas quando chega na hora de formar o coração, a consciência não dá conta. E aí nós temos as cardiopatias congênitas. Quantas crianças com tetralogia de Fallot, com hipoplasia ventricular, com transposição dos grandes vasos,
que às vezes reencarnam numa situação muito grave do ponto de vista cardiovascular e que foram suicidas em outras vidas. E essas consequências nós queremos dizer que elas não se resolvem em uma única existência. Às vezes perpassam para a existência seguinte. Vou dar um exemplo lá de casa. Minha filha nasceu com estenose valvar pulmonar. É uma cardiopatia simples, fácil de resolver. Ela hoje não tem nenhuma repercussão hemodinâmica do caso que ela enfrentou. Se desenvolve normalmente. Mas quem sabe, há 3 encarnações atrás, ela atirou contra o próprio peito. Quem sabe? Apenas um exemplo. Quem sabe ela não já veio com uma cardiopatia mais grave? Quem sabe ela não já desencarnou na tenra infância, porque clinicamente era instável do ponto de vista hemodinâmico e hoje veio com uma cardiopatia leve. Porque a causa é de 1 minuto apenas, mas as consequências, elas são sentidas durante muitas encarnações. Outro exemplo que foi dito por Chico Xavier e que eu observei na prática através de um caso mediúnico que nós atendemos, foi de um homem que da cintura para baixo era apenas deformidade. Os membros inferiores eram a tal ponto contorcido que ao invés de deambular, de andar normalmente, ele se arrastava pelo chão. E as dores eram atrozes. Então, quando nós fomos consultar a ficha kármica deste senhor, ele em vida outra tinha se atirado na linha de trem. E ao esperar o trem passar, o trem cortou, amputou os seus membros inferiores, causando hemorragia e a morte imediata. Vejam só, ao formar o cérebro ou o coração, tudo certo, tudo normal. Mas ao formar os membros inferiores, que foi justamente aquele mais atingido pelo suicídio de outrora, essa consciência não consegue formar com plenitude, com organização, e automaticamente as deformidades são espelhadas no corpo físico. São exemplos das consequências enfrentadas pelo suicida. É comum também que as provas elas sejam deslocadas, que elas sejam estudadas pelo conselho kármico e o indivíduo consiga substituir essa prova em alguns casos muito específicos. Mas nós não observamos, pelo menos na matéria, mediunicamente falando, outra prova que substitua uma vida de limitação e de doença a não ser a mediunidade. Está aí uma das provas que substitui a deformidade do corpo físico? É a mediunidade tarefa? É a mediunidade expressiva, significativa, não no médium missionário que já sublimou todas as suas emoções, mas no médium tarefeiro que ainda paga as contas do passado. É uma das únicas provas que conseguem substituir as deformidades provocadas pelo suicida em seu próprio perispírito. É por isso que nós temos muitos casos de médiums que foram suicidas em outras vidas. E para esses médiuns, além das provas comuns da mediunidade, que são muitas, já imaginou? Ver, ouvir, sentir espírito, acordar de noite sobressaltado pela presença de um espírito sofredor perto de si, sentir os mesmos sintomas de um espírito que se acerca de sua psicosfera. A mediunidade é uma prova muito grande, né? Tem até aquela história. O médium no psicólogo, aí o psicólogo pergunta: você ouve vozes? Aí as vozes: diga que não. Aí o médium: não. Né? Então é uma prova muito grande. E além disso, vem com a possibilidade de atender mediunicamente a muitos suicidas para pagar as contas do passado. Nós tínhamos uma médium que foi muito nossa amiga e companheira aqui no Grupo Espírita Os Sirineiros do Caminho, que só recebia espíritos que se suicidaram em outras existências. Era interessante observar como a frequência vibratória dessa médium
se compactuava com a frequência vibratória de espíritos que se suicidaram. E certa vez um dos nossos protetores, irmão Bernardo, disse numa reunião mediúnica que ela recebia espíritos suicidas porque em outras vidas havia se suicidado mais de uma vez. Então perceba que a prova desse médium, além dos elementos comuns, além das dores comuns a todos os médiuns, ele também vem com a capacidade de se compactuar fluidicamente com espíritos suicidas e atendê-los nas reuniões mediúnicas. Quando nós falamos do tratamento para aquele sujeito que tem ideação suicida, nós falamos de um tratamento triuno. E o que seria um tratamento triuno? Triuno é diferente de tríade. Tríade é algo que é formado por 3 elementos, mas que não conversam entre si, que não são interdependentes. Por exemplo, nós estamos aqui numa tríade. Anderson, o Elton e a nossa amiga dirigente. Ela fez o papel dela, o Elton está gravando e Anderson está falando. Nós estamos numa tríade do ponto de vista físico. Cada um exercendo a sua função, cada um executando o seu trabalho. Mas do ponto de vista espiritual, nós formamos um elemento triuno. E o que seria triuno? Nós estamos nos abraçando energeticamente. O Elton está fazendo o trabalho dele, mas ele está afinado fluidicamente comigo. A dirigente fez o trabalho dela, mas ela está afinada fluidicamente com o Wellington e comigo. Então esse é um trabalho triuno. O que é triuno é formado por 3 elementos, por 3 partes que conversam entre si, que são interdependentes, que não podem se separar. Por exemplo, Deus é triuno. Ele é onipresente, ele é onipotente e ele é onisciente. E esses 3 elementos conferem a Deus a elevação total. O tratamento espiritual do suicida é um tratamento de aspecto triuno, onde 3 elementos vão conversar entre si. O primeiro desses elementos é o psicoterapêutico. Aquele que tem ideação suicida, aquele que já tentou suicídio, que inclusive essas tentativas elas são recorrentes. Muitos casos de indivíduos que tentaram suicídio se repetem no decorrer do tempo, porque a obsessão faz com que ele tente 1, 2, 3, 4, 5 vezes até conseguir, certo? Então, para ele que tem ideação suicida, deve haver a abordagem psicológica para refazer as vias cognitivas e comportamentais. É interessante que nós conferimos à psicologia apenas a importância de uma conversa, onde você transfere para o psicoterapeuta, para o psicólogo, as suas dores. Mas os artigos mostram na área da psicologia que a psicoterapia é capaz de refazer os caminhos cerebrais que estão alterados, trazendo-os para a normalidade. Então, o paciente é ansioso, é depressivo, tem bipolaridade. O caminho cerebral do distúrbio foi construído durante ano após ano. Mas com a psicoterapia, ele consegue ser reconstruído. Ele consegue ser refeito. De modo que o que é distúrbio, o que é desequilíbrio, volta à normalidade. Então nós não podemos descartar a presença do psicólogo formado e experiente, do psicoterapeuta formado e experiente, na equipe multidisciplinar, ou melhor, interdisciplinar, para aqueles que têm ideação suicida. O segundo aspecto seria a abordagem clínica medicamentosa. Por mais que aquela vítima esteja sendo pressionada por processos espirituais, o processo espiritual desequilibrador durante muito tempo altera a química cerebral.
Nós somos formados neurologicamente falando por mais de 70 substâncias que nos deixam com sono, que nos deixam mais alegres, que nos deixam angustiados, que nos deixam mais excitados. Ou seja, essas substâncias, atendendo aos imperativos do espírito, agem nos neurônios, expressando as nossas emoções espirituais. Porque apesar do corpo refletir, é o espírito que ama, é o espírito que se entristece, é o espírito que se alegra, é o espírito que é o senhor da matéria. Mas o corpo se danifica diante da obsessão. Os neurônios se danificam diante da obsessão. E é comum que seja necessário a atuação do psiquiatra. Porque o medicamento ele vai organizar essas sinapses nervosas. Tenhamos cuidado, portanto, com aqueles braços de religião Y ou Z ou A, sem querer entrar no mérito de nenhuma delas, que diz: aqui nós prometemos a cura espiritual sem a ajuda do profissional médico ou psicólogo. Tenhamos cuidado para não incorrermos no fanatismo. Qualquer tipo de religião, doutrina, seita, que ele coloque apenas o ponto de vista espiritual como solução de todos os seus problemas, está simplesmente virando as costas para uma das maiores ferramentas da misericórdia de Deus na humanidade, que é o saber científico, que é a ciência. É claro que Jesus curou miraculosamente a muitos, mas Jesus foi e é o médico de todos os médicos. Jesus, como espírito evoluído, entendia das questões espirituais e entendia também da mais profunda ciência. Todos os outros são autolimitados. Nós não podemos nos comparar a Jesus. Então, a doutrina espírita compactua com o pensamento de Kardec no ponto de vista que diz: quando o espiritismo não acompanhar a ciência, deixe o espiritismo e siga a ciência. Demonstrando que o nosso codificador tinha bem estruturado em sua mente um viés científico e metodológico. Inclusive, ele compilou as informações dos espíritos porque estabeleceu uma metodologia científica que até hoje é elogiada por muitos estudiosos. O terceiro ponto e último é a atuação espiritual. E a atuação espiritual, mesmo sendo sutil e mesmo sendo efetiva nas relações homem e energia, não se dá de uma hora para outra. Quando nós falamos pedi e obtereis, buscar e achareis, bater e a porta abrir-se-vos-á, nós falamos de um querer do indivíduo que está sendo vitimizado, de um primeiro passo dado por ele, de um desejo íntimo e sincero de ser curado. Então esse processo espiritual ele não vai se dar apenas em uma reunião, não é apenas em um passe, também não é apenas em uma leitura do Evangelho, não. Porque para afastar o espírito perseguidor precisa ser tocado. E para ele ser tocado é necessário uma mudança íntima de quem está sendo vítima desse perseguidor. E essa mudança íntima ela só se estrutura na prática diária, na leitura diária, no estudo, nas palestras públicas, na evangeloterapia. O indivíduo vai sentir o auto-melhoramento. E ao se melhorar, ele vai influenciar também a melhora daquele que ele persegue. Outra coisa, a alteração da ambiência familiar, da estrutura fluídica do lar que a vítima tinha antes e que agora não vai ter mais com o Evangelho no lar, por exemplo. Se nós, para fazermos uma faxina em nossa casa e retirarmos aquilo que não nos serve mais, nós precisamos de tempo, essa faxina fluídica também necessita de tempo. Não é apenas com o Evangelho no lar que ela é efetiva.
É dia após dia. E às vezes mais de uma vez por dia. Com a presença da água fluidificada, com a presença do Evangelho lido e conversado com toda a família. De modo que, mesmo que o espírito perseguidor não seja tocado, ele não se convença da sua mudança, da minha mudança, da mudança de todos nós. Mesmo assim, aquele ambiente que antes era odiento, que antes era ressentido, que antes era vingativo e que era um verdadeiro paraíso para a manipulação dele, passará a não ser mais. Passará a ser um ambiente equilibrado, compatível com as boas emoções e os bons sentimentos. Passará a ser um ambiente de luz. E se ele não se convencer diante da luz, ele se afasta. Ele não se sente bem mais naquele local. E o indivíduo se liberta da obsessão. É com esse tratamento triuno que nós conseguimos modificar as ideações suicidas, que nós conseguimos libertar estas pessoas desse ato de desequilíbrio tão grande contra as leis divinas. Mas Anderson, por que esse ato ele é tão reprovável do ponto de vista espiritual? Porque ele fere diretamente uma lei divina, que é a lei de conservação. E a lei de conservação vai nos dar por instinto e por inteligência a necessidade de preservar aquilo que é uma das coisas mais ricas que nós temos para nós mesmos, que é o nosso corpo físico, receptáculo do espírito para a sua experienciação na matéria. Sem esse corpo, o meu espírito não aprende. Do mesmo modo que o aluno só aprende com o livro, com o lápis, com o caderno, com o notebook nas mãos, o espírito só aprende na matéria com as limitações oferecidas pelo corpo físico, que vai dar a esse espírito mais maturidade, mais humildade, mais senso de convivência social. Então, se ele lesa esse instrumento dado por Deus, instrumento especialíssimo, é a mesma coisa do aluno diante do professor ou da professora rasgar os livros didáticos. Fere a lei de conservação. Fere o elemento primordial que nós temos de preservação das nossas estruturas físicas. Dirigindo hoje pela manhã, eu pude observar aqueles pássaros grandes que ficam na pista se aquecendo, né? O carcará. E quando ele aponta o carro de longe, quando ele vê o carro, a primeira coisa que ele faz é abrir as asas. Quando o carro se aproxima mais, ele voa para longe do carro. É o instinto de preservação e de conservação que o suicida perde, ferindo a lei divina, ferindo a sua própria consciência. Para algumas culturas e para algumas religiões, as atitudes contra Deus e contra si próprio são irreparáveis. A única saída para que o sujeito pague os seus débitos, o seu crime, é justamente o inferno. O fogo incandescente que ele consome eternamente para fazer com que pague o crime de suicídio ou outro crime contra a vida. Mas nós aprendemos com o Espiritismo que não existe mal sem a possibilidade de reparação. Por mais doloroso que seja este mal, e por mais dolorosa que seja a consequência do mesmo, tudo pode ser reparado pelo amor. Quando nós começamos a falar sobre o suicídio na noite de hoje, nós sentimos a presença de Dona Bastiana. Claro que uma senhora que já desencarnou há algum tempo, mais especificamente na década de 80. E esta senhora, que desencarnou próximo
ao ano de 88, que foi o ano em que nasci, passou a vida inteira cuidando de uma criança especial, que chamava-se Luiz. Dona Bastiana teve apenas um filho. Casou-se com 18 anos de idade. 2 anos depois, teve um filho. Esse filho chamava-se Luiz, que também hoje está desencarnado e está ao lado dela. E Luiz nasceu com uma deformidade craniana muito grave, uma hidrocefalia, e viveu até os 21 anos. Claro que esta mulher, após ficar viúva, pois o marido desencarnou de um infarto agudo do miocárdio, logo após o nascimento de Luiz, teve que ser pai e mãe ao mesmo tempo. Imaginem vocês que para levar o menino até as santas casas de misericórdia, que atendia as pessoas indigentes que não tinham carteira assinada, essa mulher pegava mais de uma condução com Luiz nos braços. Ela era pequena e ele já um rapaz. Mesmo assim, com uma força hercúlea, ela conseguia conduzir o seu filho até o pronto-socorro quando ele se engasgava com o próprio vômito, ou então quando as feridas, por estar muito tempo deitado, se infectavam, ou então quando adquiria uma síndrome gripal, e essa síndrome gripal tornava-se uma pneumonia. Durante 21 anos, Dona Bastiana foi pai e mãe de Luiz. Ela nos conta que mais ou menos no mês de agosto, faltando apenas um mês para o desencarne dele, ela se aproximou de Luiz e viu o desconforto respiratório que ele já apresentava 4 semanas antes do desencarne. E vendo que a consciência dele, que já era pouca, com aquela doença tornava-se ausente, ela colocava os olhos para o céu, nas aberturas das telhas da casa pobre e de taipa, e perguntava a Deus: meu Deus, por quê? Por que não ter um filho saudável? Por que não poder ter um rapaz que me ajudasse após a morte do pai? Um rapaz que pudesse trabalhar, tivesse a sua carteira assinada, que pudesse estudar, que pudesse tornar-se um doutor. Porque já vendo o meu sofrimento, o Senhor tira o meu marido, me coloca como arrimo de família e me coloca para cuidar de um deficiente, de uma criança que tem um corpo masculino perfeito, já desenvolvido, mas que o crânio não tem uma boa formação e que não tem entendimento de nada. Por que, meu Deus? E ela se perguntava 4 semanas antes de Luiz desencarnar. É óbvio que, como todas as mães, em setembro, no seu desencarne, ela muito chorou pela ausência física do filho querido. E passou muitas e muitas noites chorando, porque apesar do filho não ajudá-la financeiramente, não ter um emprego, viver naquele sofrimento, tinha desenvolvido um laço de afetividade muito grande com ela. Era com muito amor, assim como todas as outras mães fazem, que ela limpava as fezes de Luiz, que ela trocava as fraldas, cuidava das feridas, dava água, às vezes demorando meia hora, 40 minutos para que ele não se engasgasse, produzia a sopa, já que ele só podia comer alimentos líquidos e pastosos, não tinha a capacidade de mastigar e deglutir com perfeição, e ela preparava aquilo com muito amor. E quando ele desencarnou, a saudade veio e transbordou através das lágrimas. Em 88, essa senhora desenvolve, pela fraqueza, pela baixa nutricional, uma espécie de tuberculose, e num hospital, uma santa casa, também vai a óbito. Já havia muito tempo que Luiz houvera desencarnado. E no momento da morte, mesmo o filho estando no outro plano da existência, ela não pediu a Deus pela sua cura, ela não pediu a Deus para que tirasse ela daquela condição, não. Ela pediu a Deus que ao desencarnar, que ao morrer,
encontrasse com o filho querido. E então, tomada pela hemoptise, pela tosse com presença de sangue, ela desencarna em março de 1988. É acolhida pelos espíritos nobres. Não era perfeita, mas foi trabalhadora, foi honesta, não reclamou na hora da adversidade e cuidou de um filho especial sem se revoltar contra Deus. É claro que naquela noite ela se questionou e questionou a Deus. Deus não acha ruim questionamento. Deus não acha ruim absolutamente nada, porque Deus é amor. Agora nós pagamos pela nossa revolta e pela nossa falta de entendimento diante das experiências da vida. Ao ser acolhida pelos espíritos nobres que a aguardavam fora do corpo, ela foi levada para um hospital espiritual, acima de São Paulo. Passaram-se alguns dias, já era o ano de 1989, e de repente, sentada no jardim, ela vê o protetor querido se aproximando e ao lado dele um rapaz saudável. Esse rapaz se aproxima, a beija na face, se senta ao lado dela e a abraça, chamando-a de mãe. É então que, ao comparar aquela voz com os gritos guturais de Luiz, ela estabelece a conexão. Ali estava perfeito, saudável, lindo e acolhedor o menino que ela tivera, o menino que ela cuidara durante 21 anos enquanto na vida terrena. O protetor os deixaram a sós para que pudessem conversar e, após matarem as saudades com beijos e abraços, Luiz, que já estava há mais tempo no mundo espiritual, começa a narrar a história de outras vidas para a mãe. Minha mãe, é interessante, ninguém sofre sem o nexo causal oferecido pela vida. Aquilo que nós plantamos, nós colhemos. Se nós plantamos maçãs, nós colheremos maçãs. Se nós plantamos abacaxi, nós colheremos abacaxi. E assim sucessivamente. Todos nós só colhemos aquilo que nós plantamos e que nós cultivamos durante muito tempo. Eu vim para a terra com você, com todas aquelas limitações e deformidades. Porque, minha mãe, eu cometi suicídio em outra vida. E Deus fez com que eu voltasse com aquele crânio desproporcional, porque atirei contra a minha própria cabeça. 21 anos, minha mãe. Era o tempo que me restava na matéria. Eu era para desencarnar com 71 anos, aos 50, atirei contra a minha própria cabeça. Aquela senhora escutou tudo com lágrimas nos olhos e com voz enternecida, abraçando e beijando o filho. E após não ter mais palavras do jovem, ela então questionou a ele e a si mesma. Meu filho, eu te recebi com todo o amor do meu coração. Não queria ter outro filho em meus braços, senão a ti, Luiz, a quem tanto amei. Fostes o homem da minha vida. O teu pai me deu um presente que até hoje eu conservo na caixa, no porta-joias do meu coração, que é você. Mas eu não entendo. Você se suicidou e pagou pelos seus débitos. E eu, Luiz, o que fiz para sofrer na pobreza, na viuvez e com um filho especial? Eu te pergunto, não é por revolta, é porque vendo a tua ciência, vendo a tua evolução, eu também tenho necessidade de saber para ajudar os meus semelhantes. Ah, minha mãe, que bom que fizestes essa pergunta a mim. Tu eras o espírito perseguidor que me conduziu ao suicídio. Fostes tu que no momento de maior desespero, num passado distante, ao invés de me incentivar para a continuidade da vida e para suportar as provas, sussurrou aos meus ouvidos: suicide-se, mate-se, com um tiro na cabeça. Mas hoje,
a misericórdia de Deus nos alcançou, porque me tornou filho daquele que foi o meu algoz e fez com que o meu algoz se tornasse a minha própria mãe. Talvez hoje você esteja passando por uma fase muito difícil na sua existência. Esteja pensando em suicídio, mas saiba que para Deus não há problema sem solução e não há enfermidade sem remédio. Contra a depressão, a tristeza, o desamor em relação a si mesmo, a perseverança, a fé, a esperança, a certeza de que Deus está conosco. Mas o Espiritismo não fala apenas para os homens encarnados. Se você que está aqui ou está me ouvindo nesse vídeo for um desencarnado que está influenciando alguém ao suicídio, por favor saiba que este alguém no futuro pode ser uma pessoa muito amada por ti e que vai te causar arrependimento pelas atitudes impensadas que você está cometendo no hoje. A solução para a vítima e a solução para o opressor. E para ambos, o remédio em comum é o amor e o perdão das ofensas. Muita paz a todos. Valorizemos a vida. Digamos não ao suicídio. Fiquem com Deus. Então, meus irmãos, concluindo a palestra de hoje, nós vamos passar para o segundo momento, para o encerramento, que é com a prece final. Pedindo aos irmãos que nos escutam nesse momento, que vamos elevar o nosso pensamento ao nosso Mestre Maior, ao nosso Pai da vida. E nessa paz que Anderson proclamou no final, para todos nós, possamos pedir a Jesus a paz das nossas famílias, da nossa casa, que mesmo diante das dificuldades e das dores que estamos passando, mas sabemos que Deus não nos abandona em nenhum momento de nossa vida. Então elevemos esse nosso pensamento para que possamos também ser beneficiados com o passe magnético, que nesse momento eu convido a todos para, no momento que receber o passe magnético com as energias da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim seja, graças a Deus.